imagina você, gestante, poder participar de um curso com diversos profissionais para tirar todas as suas dúvidas? Hoje eu vou conversar com a Sol, que vai trazer informações sobre esse assunto para nós. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê novamente. Obrigada. Sol, então fala para nós sobre esse curso maravilhoso que você reuniu diversos profissionais para falar sobre toda a gestação, enfim, amamentação. Conta para nós. Mari, eu vou te dizer que eu sou bem suspeita em falar, né? Porque eu sou apaixonada por ele. Mas é realmente fantástico. Nós somos agora em 11 profissionais. O curso é dia 4 de julho. Ele inicia às 9 da manhã e vai até umas 18, 18h30. Os convidados, eles são recebidos com café da manhã. Depois do café, inicia as palestras. Depois tem a pausa para o almoço. Depois do almoço tem a sobremesa, tem ali um rolezinho, né, para todo mundo se conectar. E aí segue com as palestras, depois tem o lanche da tarde, e aí vem as aulas práticas. Nós, nesse curso, a gente tem pediatra, que dessa vez está a doutora Joana. Temos o Douglas, que é osteopata. Temos a doutora Mariana Stocco, que é obstetra, ginecologista, mastologista. Tem eu como enfermeira obstetra, doula e consultora de aleitamento materno. Tem minha filha como doula e também como consultora de aleitamento materno. Ela gosta muito de colocar os casais todos para trabalhar. É muito legal. E temos psicólogo. Temos consultoria do sono, dessa vez, muito legal, né? Porque as famílias me questionam muito, né? Como que eu faço? Você conhece uma consultora do sono? E aí coincidiu que eu atendi uma paciente e que ela acabou se especializando em consultoria do sono. Muito legal. E aí a gente se conectou e eu falei, então vem junto, né? E aí tem psicólogo, consultoria do sono, tem Nutri, e eu devo ter esquecido alguém aí pelo caminho. Mas é um curso muito aproveitável, onde os pais vão tirar muitas dúvidas, se preparar mesmo, porque é necessário, né, Mari? É essa preparação, sabe? Eu faço os cursos para os pais em casa, mas é diferente quando você participa de uma roda de conversa, onde você troca muitas ideias e tira muitas dúvidas. Então, imagina nós duas, gestante, eu espero que não, né? Eu não tenho mais idade para isso. Mas um exemplo, imagina nós duas gestantes, eu com determinadas dúvidas e você com outras. E a gente vai trocar. E a gente vai trocar entre si e entre os profissionais que estão ali, porque a gente pode perguntar, né? E aí tem pessoas que às vezes, mas será que eu pergunto? Pergunte. Toda pergunta é válida. E às vezes eu não sou mãe de primeira viagem, mas eu continuo tendo dúvidas. Porque cada filho é único, cada gestação é única, né? Então, tem odontopediatra, que vai falar sobre os frênulos linguais, sobre a introdução alimentar. Então, é muito legal. E cada profissional tem um tempo para abordar um tema e compartilhar ali conhecimento, depois abre para as perguntas dos pais. Isso mesmo. Geralmente varia ali entre 20 e 30 minutos, né? Temos fisioterapia pélvica, sabe? Para as gestantes entenderem o quanto que é importante fazer a fisiopélvica, sabe? Que vai falar também sobre a aplicação de laser, que eu quero deixar bem claro aqui, porque eu acho que cada profissional ele tem que estar no seu quadrado, né? Eu acho que o tape... eu falo isso porque muitas pessoas me perguntam, Sol, você faz tape? Eu digo não.
Eu não faço tape, Mari, sabe por quê? Eu acho que cada profissional ele tem que estar no seu quadrado e tem que trabalhar junto com outros, né? Equipe multiprofissionais, eu falo. Por quê? Porque se eu fizer o tape, eu vou estar tirando, muitas das vezes, a chance de uma fisioterapia, de uma fisioterapeuta, estar apresentando o seu trabalho, que é a aplicação de tape. Então, eu acho que ela estudou para aquilo. Eu estudei para consultoria de aleitamento materno, para ir com a mãe para uma sala de parto, para ir com uma mãe para uma cesárea, mas eu não fiz nenhum curso de tape. Então, vão aprender sobre a importância do tape nesse curso? Vão, mas falado pela fisioterapeuta. Isso é bem interessante, porque é aí que faz toda a diferença, né, Sol? Porque tu reuniu profissionais altamente capacitados de cada área para atender a gestante, a puérpera em diversas questões, porque tem a parte emocional, tem a parte da alimentação. Não, é fantástico. Tem tudo ali prontinho, né, para aquele casal, para aquela família sair com todas as informações, né? Fantástico. E uma das coisas que eu me preocupo é exatamente isso, assim, é levar sempre um time muito bom, né? Não as pessoas irem para lá não sabendo o que expressar, entende? Então, eu acho que sempre a gente precisa conhecer profissionais que realmente saibam o que vão apresentar. Que bacana. E o legal é que essas famílias depois já têm acesso a esses profissionais que podem acompanhar eles, sim, né? Sim, sim. Muito interessante. Adorei. Como que faz para adquirir, para fazer parte desse... Então, a inscrição é realizada comigo mesmo, né? E todas as informações são tiradas comigo mesmo. Então, através lá do teu perfil, lá no Instagram. Então, entra no Minuto Mamãe Bebê, digita lá Sol e fala direto com ela e faça parte desse grupo de profissionais, de casais, para não ter dúvida aí durante a gestação e no pós-parto. Obrigada e até a próxima. Até. Você tem dificuldade de se comunicar, de falar na frente das câmeras? Você gostaria de aprender a cuidar mais da sua voz? Hoje eu trouxe aqui um especialista nesse assunto, Rodrigo, que é professor de canto. Ele tem novidades para compartilhar conosco. Bem-vindo novamente aqui ao programa. Obrigado, Mário. Muito bom te receber e falar sobre esse assunto que eu amo, né? Sim. Hoje a gente vive num universo muito digital, onde temos que estar gravando vídeos e falando, como entonar a voz, como saber me posicionar na frente das câmeras, como cuidar da minha voz. E é realmente o que tu traz para nós, né? Além da aula de canto, toda essa preparação de oratória. Sim. E eu quero que tu divida conosco. Vamos lá, como tu mesmo falaste, né? A gente está no meio digital hoje, então qualquer pessoa hoje está na internet, sendo a trabalho ou hobby. Mas aqueles que estão a trabalho, que usam a sua voz exclusivamente para levar uma mensagem para as pessoas, precisam ter alguns cuidados. Cuidados de posicionamento de voz, cuidado de projeção de voz, entonação de voz, para que realmente essa mensagem consiga chegar de uma maneira muito bacana para as pessoas, para aqueles que irão consumir o seu conteúdo, e você, que está fazendo uso da sua voz, tem uma saúde vocal exemplar. Então, são cuidados que a gente precisa ter ao longo dos nossos trabalhos. Quando a gente pensa nesses trabalhos que você oferece, né? O que a gente tem aí nesse leque de opções? Porque quando a gente pensa em voz, a gente tem diversas coisas para trabalhar. Tem o canto. Sim. Tem cursos de oratória. Sim. Então, eu queria que tu compartilhasse conosco quais são os serviços que você presta, né? Para que o pessoal que está nos acompanhando, eu me identifico com esse. Sim. Eu, no caso, me identifico com todos, né? Mas... É para todos. Eu sou professor de canto e técnica vocal. E agora a novidade que tu falaste no início do programa é o meu curso de oratória, de comunicação e oratória. A gente fala de voz, então está tudo muito atrelado. Como que a gente pode ter um posicionamento melhor, adequado, ao utilizar a nossa voz? Você pode pensar, o canto me auxilia nesse sentido? Auxilia e ajuda bastante, porque no canto a gente trabalha
respiração, a gente trabalha projeção vocal, a gente trabalha entonação de voz, sabe? Aquelas pessoas que têm uma voz muito tranquila, muito linear. Como a gente consegue fazer com que essa pessoa tenha um desenvolvimento vocal, a fim de que seja mais chamativo para as outras pessoas também. Então, aquele trabalho que a gente desenvolve no canto, a gente também consegue desenvolver na comunicação e oratória. Uma coisa é nós estarmos em um palco ou cantar por hobby. Outra coisa é nós sermos um profissional de voz, vendedor, médico, líder de equipe, empresário, onde nós precisamos fazer muitas vezes reuniões, nós precisamos fazer muitas vezes preleções, fazer com que as pessoas entendam a mensagem que nós estamos a falar. Como que a gente pode trabalhar dessa maneira e de uma maneira totalmente assertiva, sem a perda da voz e gerando credibilidade na mensagem que a gente leva para as pessoas. Então, tudo isso a gente trabalha dentro da comunicação e oratória também. Interessante. E como que esse curso ele vai acontecer? São encontros? É online? Como que faz para a gente ter acesso? O que será abordado? Compartilhe conosco todas as informações. As pessoas podem acessar o meu Instagram. O curso está sendo projetado para este segundo semestre, a partir de julho. Então, nós estamos naquela fase assim, de concepção, finalização do curso. Então, elas poderão acessar o meu Instagram. Vai ter o link lá na bio. E, nesse princípio, a gente vai fazer o curso de forma online, já a projetar o presencial, com uma certa duração. Então, verificaremos a demanda das pessoas que nós teremos ali também, mas o curso é aberto para todas as pessoas. Quem desejar, é só entrar em contato. Que bacana. E nesse curso a gente vai aprender cuidados básicos com a voz? Com certeza, com certeza. Não só no curso, né? Ali no meu Instagram, eu dou dicas, muitas vezes, de como você pode cuidar da sua voz no dia a dia. Nós estamos agora numa alteração climática, estamos saindo do outono, que já está um pouco mais frio, vamos entrar no inverno na próxima semana. Então, que cuidados a gente precisa ter? Eu sempre falo para os meus alunos, os cuidados básicos, cuidados de vestimenta também, porque tudo isso influencia. Cachecol, eu sempre falo para os alunos, não é algo somente para a elegância, mas ele protege muito bem a região aqui do nosso pescoço. Então, a gente utiliza vários cuidados, dá várias dicas de como você pode manter a sua saúde vocal. Eu vejo muitas pessoas usando como se fosse uma fumacinha, Sim. Um nebulizador. O que ela pode ajudar? O nebulizador é um aparelho excelente, porque ele trata ativamente as nossas vias aéreas. Então, quando você usa um nebulizador, aquela fumacinha mais quentinha, ela é uma hidratação direta que a gente chama. A gente pode beber água o tempo inteiro e deve beber, mas ela é uma hidratação indireta. Como aquela fumacinha do nebulizador, a gente pode utilizar ou água ou soro, ela sai de uma maneira um pouco mais quente, vai fazendo todo o fluxo de hidratação das tuas vias aéreas até chegar nessa região aqui de baixo. Então, aquelas pessoas que têm problema com sinusite e rinite, o nebulizador é um grande aliado. Pode utilizar. Eu vejo também falar sobre a maçã. É mito ou é verdade? Que a maçã ajuda você a falar melhor, a cantar melhor? É mito, gente. Se você comer muita maçã, você vai ter uma congestão. É mito. Por que eles falam que a maçã auxilia? Porque a maçã é um alimento adstringente. Então, ela limpa as nossas cordas vocais. Mas não que vai fazer você falar melhor. Ou vai fazer você cantar melhor. Não. É só um alimento que vai te auxiliar na tua saúde. Mas você não vai utilizar ele para este fim, para esta finalidade, para você falar melhor. É mito. A gente vê muita coisa na internet, muita informação. E por isso que é importante a gente ter um curso onde a gente vai ter um profissional que estudou, que vive isso, que treina pessoas para realmente tirar as dúvidas e falar o que é mito, o que é verdade, e treinar a gente no caminho certo. Né? Com certeza. Com certeza. Estamos aí para auxiliar, para ajudar todas as pessoas que buscam. Eu adorei. Obrigada Muito obrigado por dividir tanto conhecimento, tanta informação e até a próxima. Até a próxima. Mitos e verdades sobre asma. Tudo que você precisa saber sobre esse assunto. A gente vai conversar com a nossa pneumologista pediátrica, a doutora Júlia. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. Estou bem feliz de estar aqui.
acho que a iniciativa do programa é muito importante, né, da gente conseguir levar informação de qualidade e aproximar, assim, os pais dos profissionais de saúde. Eu acho que isso tem total impacto no tratamento, num diagnóstico mais assertivo para as crianças. Verdade. Quando a gente traz esse tema e asma, a gente sabe que tem muitas informações, por isso que eu já disse no início, mitos e verdades. Então, assim, quais são os principais mitos que envolvem esse tema, asma, as principais verdades que as famílias, as mães precisam ouvir? Eu acho que assim, existe muita coisa que se pede nesse diagnóstico de asma, mas eu acho que o principal que a gente tem que entender quando a gente fala de asma na criança é que a asma ela não é uma doença episódica. Ela não vai ali só se manifestar nas crises, que são as exacerbações, no pronto atendimento. Ela é uma doença inflamatória que é crônica e ela vai acompanhar aí a criança. Por vezes, vai se manifestar muito mais frequente nesses episódios, né, quando é desencadeado por gatilhos. O mais frequente deles, as infecções virais, mas também ela pode ser por mudança de temperatura, aos esforços, por alérgenos, por exposição à fumaça. Mas a gente sabe que a asma pode estar ali presente na criança, por exemplo. Não é incomum a gente ouvir dos pais que a criança tosse. Não tosse. E aí a gente vai esmiuçando a história. Não, ele tem uma tossezinha assim, sabe, Mari? Normal quando faz atividade física, quando corre, quando gargalha. Não é normal uma criança ter tosse. Então, a partir disso, a gente consegue ir conversando com os pais e entregando para eles que, de fato, a gente está de frente de uma criança que tem uma inflamação crônica e de que está tendo sintoma, não só nas exacerbações. Eu acho que, às vezes, os pais têm medo desse diagnóstico. Isso, assim, é nítido nas consultas que a gente vê, mas principalmente nos pronto-atendimentos. É bem frequente a gente atender crianças com idades mais avançadas, 10, 12 anos, que já tiveram vários episódios de exacerbação e que os pais chegam para a gente e dizem, não, ele tem episódios de bronquiolite, porque não aceitam o diagnóstico, ou nunca foi conversado sobre isso. Porque é mais fácil a gente falar que é uma bronquite, uma crise de bronquite, uma crise de bronquiolite, do que, de fato, a gente falar que é asma, que é uma doença crônica, né? Uma doença inflamatória crônica, que a gente ainda não fala em cura, mas a gente sabe que ela, principalmente atualmente, a gente vem conversado bastante sobre remissão, de tentar deixar essa asma mais controlada. E queria falar um pouquinho sobre, justamente, bronquiolite, bronquite e asma. Uhum. A bronquiolite, a gente vai falar nela até os 2 anos, geralmente 2 episódios, que é quando a gente tem uma criança que vai iniciar um quadro viral e aí acaba que evolui para essa bronquiolite, que é uma infecção, uma inflamação ali nos brônquios, que a fisiopatologia dela é diferente da fisiopatologia que a gente encontra na asma. Ela vai ocorrer mais por secreção ali nesse brônquio, por edema. É diferente da fisiopatologia da asma, que a gente vai encontrar o broncoespasmo. Que quando a gente tem o brônquio, aquela partezinha bem fininha do pulmão, como se fosse um canudinho, que ela diminui a espessura, onde a gente tem a percepção dos sibilos, que são os chiadinhos no peito, e aí vem acompanhado dos sintomas. A bronquite, por muito tempo, ela foi confundida com a asma, né, principalmente nos tempos mais antigos, mas que ela pode se correlacionar da mesma forma, mas atualmente a gente não vai ficar falando que a criança tem crise de bronquite. A gente vai falar sobre asma, ou então a gente vai falar nas crianças menores de 2 anos, em alguns casos, sibilância vírus induzidas, que são aquelas crianças que a gente ainda não consegue caracterizar como asma, mas que são crianças que têm esses sintomas de chiado, tosse, quadros mais prolongados toda vez que entra em contato com o vírus, que não necessariamente a gente vai poder se chamar de asma nesse início. Entendi, deu para compreender a diferença de cada situação. E outro tema que eu acho bem importante é a questão da bombinha. Muitas famílias não querem que a criança tenha asma porque vai ter que usar a bombinha e bombinha vicia. Então eu queria entender sobre isso. Isso talvez também das bombinhas é algo que nos faça, que os pais, né, façam eles ter essa preocupação e esse mito quanto ao diagnóstico da asma, de vir à mente aqueles quadros de pessoas com crises respiratórias frequentes, com limitação à prática de atividade física e dependentes de bombinha para o resto da vida. Esse cenário não é o que a gente vê na maioria das crianças atualmente, mas sim, criança que tem asma, que tem esse bilance, que a gente consiga ter resposta com os broncodilatadores, principalmente, né, hoje a gente já tem mais medicações para asma, são crianças que se beneficiam, sim, dessas medicações para
para tirar da crise asmática, mas também a gente tem as medicações profiláticas, que são corticoides inalatórios ou broncodilatadores de longa, que faz com que essa criança consiga desinflamar o pulmão e ter uma qualidade de vida adequada. Não necessariamente as crianças vão usar por toda a vida, muito pelo contrário. A minoria delas vai depender de bombinha por mais tempo, evoluir assim com necessidade de imunobiológico, que são os medicamentos novos que a gente tem para asma. A gente entende que com o passar da idade, a melhora imunológica, as crianças tendem a ter menos manifestações de asma. E como que a gente chega nesse diagnóstico da asma, né? Qual o processo, qual o caminho até a gente realmente concluir que o paciente tem asma? Mari, o diagnóstico de asma ele é essencialmente clínico. A gente não precisa de nenhum exame para dizer para os pais, olha, essa criança ela tem asma. Mas o que acontece? A gente dispõe de exames complementares que nos ajudam nesse diagnóstico, que nos ajudam a quantificar, a tentar entender como que está essa asma, como que está ali dentro, né? A parte de broncoconstrição da criança. Que, por exemplo, o mais comum deles é a espirometria, que é o exame do sopro. A gente tende a fazer ele nas crianças maiores, geralmente maiores de 6 anos, porque ele é um exame mais delicado para fazer, que exige uma técnica. Então, geralmente, a gente segura para as crianças um pouquinho maiores. O que nos ajuda muito a pensar sobre asma? A asma é uma doença alérgica, né? Então ela é uma doença atópica. Então a gente tenta correlacionar elas com outras doenças alérgicas. Por exemplo, dermatite atópica, alergia à proteína do leite de vaca, a rinite também tem seu componente genético. Então ter a história familiar nos pais, nos parentes de primeiro grau também nos ajuda bastante. E outro ponto é a resposta ao broncodilatador. Na maioria dos casos, o salbutamol. Então, quando a gente une isso, história familiar, história pessoal de atopia e resposta ao broncodilatador, é o que vai nos nortear para o diagnóstico de asma. E uma vez que a gente tem esse diagnóstico, o que vem pela frente? O que vem pela frente? Com certeza, a gente tentar desinflamar essa criança, tentar entender qual perfil de asma ela tem, porque a gente tem mais de um tipo, né, das classificações de asma, e tentar fazer com que essa criança tenha a melhor qualidade de vida possível, se equiparando a qualquer outra criança. Por vezes a gente começa um corticoide inalado ou um beta-2 de longo, uma medicação que tem esse intuito de desinflamar, e a gente vai avaliando ao longo dos meses. Por exemplo, a criança ficou ótima, controlou, não tem sintomas intercrises, não tem mais exacerbações. Depois de uns 3 meses, assim, a gente vai tentando tirar a medicação e avalia como que fica. Não necessariamente ela vai precisar usar, de novo, igual a gente já comentou, para sempre, mas eventualmente a gente pode ter ainda alguns sintomas de manifestação de asma. Perfeito, adorei. Obrigada por tirar as nossas dúvidas, por trazer tantas informações e até a próxima. Obrigada, Mari. Foi um prazer estar aqui. Intoxicação por metais pesados e uma abordagem integrativa. Eu vou conversar com a nossa médica integrativa sobre esse assunto e entender um pouquinho sobre esses metais pesados que estão no nosso organismo. Bem-vinda novamente. Olá, é muito bom estar aqui, é sempre bom conversar sobre saúde, né? Hoje eu vou falar sobre esse tema, que são os metais pesados. É algo que, infelizmente, está cada vez mais comum no nosso dia a dia. E é muito importante que vocês entendam que os metais pesados pode estar em um batom, em uma maquiagem, né, em um desodorante. E nunca vai ser uma intoxicação de forma aguda, algo muito súbito, em uma quantidade muito grande, tá? É sempre sutil. Então, é aquilo que a gente escolhe diariamente. É um desodorante, o batom, a maquiagem. Então, você vai acumulando no seu corpo essa intoxicação, certo? E em muitos quadros vem com sintomas, assim, aquela mente cansada, uma fadiga extrema. A longo prazo pode estar correlacionada a casos de hipertensão, por exemplo, que é difícil de controlar. Sintomas intestinais, que variam ali de constipação, diarreia, tá? Tudo isso pode estar correlacionado à intoxicação por metais pesados. No meu caso, como médica integrativa, eu gosto de sempre iniciar um planejamento durante o acompanhamento com o paciente que inclui justamente essa parte de detox do corpo, tanto detox quanto desparasitação. Porque a gente precisa trabalhar esse terreno biológico. E hoje em dia nós temos muitas condições que aumentam a chance de intoxicação. Desde a água,
desde dos produtos de higiene pessoal, tá? A questão também dos agrotóxicos, pessoas que trabalham diretamente com produtos químicos precisam de uma atenção especial e também precisam de suplementos que ajudam nesse processo de detox, de limpeza do corpo. Quando a gente pensa nesses metais, a gente pensa, não tem como tirar porque faz parte do nosso dia a dia. Mas são umas trocas que a gente não se dá conta e depois que a gente inclui na nossa rotina, faz uma grande diferença, né? Exatamente. Muitos pacientes que a gente inicia, por exemplo, um tratamento de troca dos produtos de higiene pessoal, que colocam um filtro em casa, já relatam melhora. Tá? Infelizmente, é o que eu falo, o acúmulo, né, vai acontecendo conforme você vai tendo contato. E como que a gente muda isso? Com consciência. A gente compreende onde que está a questão. Por exemplo, tem pacientes que já relataram para mim, eu lavo minhas gorduras com detergente. Não dá. Não pode, gente. Então, assim, o detergente tem muita toxina. Tá? Então, faz mal para o corpo. E, além disso, muitos legumes, frutas, né, verduras, são contaminados pelo solo, né, que tem ali muitos metais pesados também, fora agrotóxico. Então, a gente precisa aprender a limpar tudo que a gente vai consumir, tudo que a gente vai usar da melhor forma possível, certo? E, infelizmente, como é um quadro acumulativo, em muitas pessoas é um fator que se torna principal, né, na hora da resolução de uma comorbidade, de uma doença, de sinais e sintomas no corpo, tá? Então, o que acontece? Você vai acumulando toxinas no corpo, isso aumenta o processo inflamatório, aumenta o risco de outras doenças, né, doenças autoimunes, doenças crônicas, que piora todo o quadro. Então, muitos pacientes falam assim, eu já tentei de tudo e não consegui ainda. Muitas vezes é o quê? Não, sempre tomou suplementação, sempre tomou medicação, mas não teve um preparo biológico do corpo. Então, não fez desparasitação, não fez detox da maneira correta. E lembrando, se você tem sempre contato com a substância, você também tem que estar fazendo de tempos em tempos detox e desparasitação. E esse tipo de informação a gente só vai ter quando a gente faz uma consulta e quando a gente compreende, porque as pessoas veem na internet, querem fazer por conta. Exatamente. E isso eu acho bem perigoso, porque o que deu certo para uma pessoa é diferente para outra. Eu usei tal coisa para desparasitar, eu usei essa medida. Então, assim, isso é muito arriscado. A gente está falando sobre saúde, né? Exatamente. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Eu fiz um teste alimentar e descobri que eu tenho reação, né, a orégano. E o orégano pode ser um dos principais tratamentos. É muito utilizado o extrato de orégano para tratar a desbiose intestinal. Então, para mim, já não é compatível, já não é uma substância que eu usaria. Então, quando a gente pensa na individualidade do paciente, a gente precisa realmente compreender o metabolismo daquele paciente. Então, tem alterações genéticas, né, que a gente pode ver através do painel genético. Tem alteração metabólica que a gente compreende através do exame de metabolômica. Tem um mapeamento intestinal para entender o desequilíbrio, a flora desse paciente, né? O mapeamento alimentar. Então, hoje em dia, há várias formas de compreender realmente a individualidade do paciente e tratar tanto a rotina, o contexto social, o contexto familiar, tudo que reflete no corpo, tanto a forma que esse paciente vive, o que ele come, até chegar na parte genética a nível celular, que realmente esse paciente precisa. Então, tem uma diferença muito grande, né? Eu penso que é muito mais assertivo. E o resultado mais satisfatório. Que seria a medicina de precisão, né? A gente alinha tudo que, digamos assim, essa individualidade do paciente exige, né? Então, a gente compreende o que realmente está acontecendo. E daí a gente volta naquele assunto de não é um paracetamol para todo mundo. Não, é a causa daquele corpo, que aquele corpo te diz através de exames e de um estudo. Aí sim tu vais montar um plano de ação focado naquela situação. Para que não precise mais do paracetamol, mas através de alimentação e, enfim, de tudo que tu prescreve, se livrar realmente dessa vida medicamentosa, né? E tu és a prova viva disso. O diagnóstico para de ser uma sentença.
A gente realmente compreende a causa. E eu penso que as pessoas que estão muito imediatistas e querendo, eu quero uma resposta rápida, eu quero a pílula mágica, e na verdade a resposta rápida é fazer o que tem que ser feito mesmo e buscar o certo. Exatamente. Porque essas pílulas mágicas que a gente encontra na internet nunca dá certo. Não. Geralmente o tratamento ele é contínuo, né? A gente precisa entender que para você viver uma vida com propósito e com saúde, você precisa estar investindo nisso, né? Investindo tempo, investindo na alimentação, no exercício físico, numa vida com propósito, em tudo, sabe? É realmente construir algo que faça sentido, né? E ter saúde exige isso de nós, tá? É isso. Eu adorei. Obrigada por trazer essas informações, por nos ajudar a pensar de uma forma diferente do que a gente está acostumado a pensar. Eu adorei. Até a próxima. Até mais, gente. É um prazer estar aqui. Ansiedade é o nosso assunto para agora e eu vou conversar com a Ronise, que é psicóloga e é especialista no método EMDR, e ela vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre esse tema que é tão atual. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, Mari, é um prazer. Sempre bom te receber aqui para entender com você sobre diversos assuntos, e hoje o nosso tema é ansiedade. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa doença, esse diagnóstico que é tão atual, é a doença do século, né? Com certeza. Todas as pessoas parecem estar ansiosas, né? A ansiedade, ela acaba se manifestando no dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos, no estudo, ela se manifesta no presente, mas a gente, quando vai começar a desvendar o que está por trás disso, existe sempre algo no passado que causou, algo não processado pelo cérebro que está ali e está despertando esse sintoma no presente como uma forma do cérebro processar o que ainda não foi processado adequadamente por ele. A gente acha que a ansiedade ela surge na vida adulta, do nada, mas então ela pode ter raízes, é isso? Com certeza. A ansiedade ela pode ter raízes já durante a gestação da nossa mãe ou nos primeiros vínculos. Os primeiros vínculos com os pais, com os cuidadores principais, são a base da nossa vida afetiva na vida adulta. Então, quando eu tenho um apego, quando eu tenho uma relação segura com os pais, quando eu sou uma criança que tem essa segurança, uma criança que é validada, que é acolhida, ela tem mais chance, ela tem possivelmente uma vida adulta mais tranquila, com relações mais seguras, com relações que lhe dão mais tranquilidade e mais paz. E, por outro lado, quando a criança tem uma infância menos validada, com vínculo de apego com os seus principais cuidadores mais inseguro, possivelmente ela vai ser um adulto que tenha alguma consequência, porque o primeiro vínculo dela não foi um apego seguro, e sim inseguro. Olha como é importante Sim. essa primeira infância, né? Eu sempre falo que toma muito cuidado com a criança, porque o que a gente vive na infância, a gente leva para o resto da vida. E aí, eu trago essa frase, mas hoje com um novo pensamento. O que a gente vive na infância, a gente leva para o resto da vida, porém a gente pode trabalhar e processar através do método que tu trabalha, para não carregar isso para sempre. Ah, com certeza, sim. Eu gosto muito da abordagem MDR, ela é relativamente nova na psicologia, só que ela apresenta resultados fantásticos quando comparados às abordagens tradicionais, porque ela estimula o sistema de autocura do organismo. Sistema de autocura nós temos dois, um físico e emocional. O físico é bem fácil de ver, se eu machucar a minha mão, o meu organismo vai dar conta de curar, mesmo que eu não faça nada. E o emocional, ele acontece à noite, durante o sono REM, que é o sono que a gente sonha. Então, o que a gente vive acordado entra pelo lado direito do cérebro, que é o lado das emoções, dos sentimentos. À noite existe um processamento e isso vai para o lado esquerdo. O lado esquerdo tem organização, lógica, inteligência, palavras. Aqui a gente tem a área de Broca, então tudo é mais organizado nesse lado esquerdo. Então, é por isso que às vezes a gente dorme chateada com alguma coisa e no outro dia acorda melhor, porque funcionou o processo de autocura natural
do organismo. Só que às vezes ele falha, por exemplo, no físico, né? Quando eu machuco a mão, se cai um grãozinho de areia, pode ser que eu precise fazer algo mais para que isso melhore. Então, o sistema de autocura físico, ele pode ter alguma característica, algo que aconteceu e que falhe, ele não aconteça da forma natural, como o corpo foi feito para se curar. E o emocional também. Às vezes, esse sistema de autocura emocional falha, ou seja, aquela memória que entrou pelo lado direito, às vezes ela é tão difícil de processar que ela fica ali no lado direito. Ela não vai para o lado esquerdo, aonde ela é organizada e arquivada. Por exemplo, eu posso arquivar, isso aqui eu tenho que lembrar daqui a um ano. Isso aqui são nomes de frutas, isso aqui é uma memória da minha infância. Então, as coisas acabam se organizando, porque ali existe razão. Então, a razão, ela vai dizendo para a emoção que está tudo bem, que não está acontecendo no momento que já passou. Só que quando não é processada, essa memória, ela continua ali do lado direito, e quando ela continua do lado direito, ela continua ali como se ela tivesse inflamada, ela continua tentando ser processada. Então, as situações acabam voltando, aqueles sintomas acabam voltando em situações do presente, como se o passado estivesse no presente, porque é uma tentativa do cérebro processar aquilo que não deu conta no momento que aconteceu. Por isso também, Mari, que algumas vezes as situações vão se repetindo ao longo da nossa vida, porque enquanto a gente não processa a nível cerebral, a gente acaba trazendo os sintomas, né, como uma tentativa de passar por isso, de deixar isso realmente para trás e no passado, aonde aconteceu e aonde deveria ter ficado. Olha que interessante. E quando a gente não consegue fazer esse processamento, como que entra a tua terapia para ajudar as pessoas a organizarem essas experiências, essas emoções vivenciadas? Perfeito. Então, na terapia MDR, nós fazemos essa simulação do que acontece no sono REM. Então, com uma estimulação bilateral cerebral, a gente faz os movimentos, a gente retira essa memória do lado onde ela está ali querendo ser processada, que ela está com uma emoção, com um sentimento ou com uma imagem daquilo que aconteceu, e através da estimulação bilateral, com toques ou movimentos oculares ou movimentos auditivos, a gente transporta essa memória para onde ela fica arquivada, não esquecida, mas é uma memória que passa a não doer mais. Então é isso que a gente faz no trabalho com MDR, com o paciente acordado, consciente o tempo todo, só que a gente faz uma simulação do que acontece no sono REM. Você já percebeu uma pessoa dormindo que os olhos se movimentam direita e esquerda? Então, são esses movimentos bilaterais que a gente faz numa consulta de MDR. E o resultado, ele depende de cada paciente? Sim, sempre depende de cada paciente, só que, como eu falei, assim, é um resultado muito visível, porque a pessoa observa a mudança real no seu dia a dia. Eu adorei. Eu obrigada também, por sempre. compartilhar. Obrigada a você. Até a próxima. Até. Vamos falar sobre a saúde mental da mulher? Eu trouxe aqui a Cris, que é especialista nesse assunto, é a nossa psicóloga, e ela vai compartilhar conosco muitas informações e vai ser bem interessante esse bate-papo. Estou muito feliz que você veio novamente. Eu também estou. Muito obrigada de novo pelo convite, Mari. Estava com saudade de vir aqui, conversar e trocar ideia, principalmente sobre esse assunto que é tão importante, né, Mari? É verdade. E quando a gente pensa na saúde mental das mulheres, o que a gente precisa compartilhar com quem está nos acompanhando, né? A importância desse assunto. Então, no meu trabalho eu abordo mais a questão da gestação e do pós-parto. Então, eu acompanho mulheres que estão grávidas e que estão ganhando bebê. Claro que eu atendo muitas mulheres que não têm filhos, então eu abordo a saúde mental da mulher por um todo, né? Mas o meu foco estão nas gravidinhas e nas puérperas. Qual é a importância disso, Mari? Para a gente poder ter um filho, para a gente poder criar uma criança, um serzinho na nossa família, se a gente não estiver bem,
Se a gente não se cuidar, se a gente não se olhar, como é que a gente vai ter energia e força suficiente para poder dar conta das nossas coisas e mais conta daquela criança que depende da gente 24 horas. Então, eu trouxe esse assunto porque ainda está em pauta, porque ainda é importante falar e sempre vai ser. Enquanto tiver mãe, bebê nascendo, maternidade, Isso. esse assunto ele é super relevante. Isso. Porque a gente vê muito a questão da depressão pós-parto. E quando a gente pensa em depressão pós-parto, a gente consegue prevenir, a gente consegue trabalhar em cima dessa questão, Cris? Olha, prevenir, eu não sei se prevenir é uma palavra certa, porque quando está intrínseco naquela mulher, de alguma forma pode explodir ali naquele momento do pós-parto principalmente. Mas a gente pode ficar de olho principalmente quando essa mulher tem uma rede de apoio bem forte. Então a depressão ela pode existir quando tem ali uma genética, principalmente falando, né? Quando tem uma predisposição. E se ela já teve antes também, pode ser que essa mulher tenha tido antes episódios depressivos e que aí ficou um pouco bem, mas na gestação e no pós-parto estourou. Então a gente pode olhar um pouquinho mais a fundo para que essa depressão ela tenha um prazo ali. Cura não tem. Não temos cura da depressão, mas a gente tem um olhar, ela vai diminuindo, os episódios vão diminuindo e vão amenizando, né? Agora, a gente precisa ficar bem atento. Ela apresenta sinais já desde a gestação. Por isso que é importante ela ter ali uma rede de apoio, muito importante, sabe? Ela ter uma rede de apoio além do pai, porque pai não é rede de apoio, pai é pai. Mas caso ela seja uma mãe solo, por exemplo, quem são as amigas que estão perto? Quem são as amigas que acompanham? Ela tem mãe que está por perto? Ela tem algum familiar que está por perto? Como é que ela está? Como é que é o comportamento dela durante esse período da gestação? Ela já apresenta algum sinal? Não, ela nunca apresentou sinal. Bom, então vamos olhar ali para o pós-parto. Como que vai ser esse pós-parto? Ela está realmente preparada para gerar essa criança, para depois ela cuidar dessa criança? Ela está preparada para isso? E aí a gente vai prestando atenção em todos os sinais dessa mulher. Agora, infelizmente, Mari, as mulheres procuram a terapia no momento do fogo. Por isso que muitas vezes elas já chegam com uma depressão pós-parto muito forte. Não é nem mais o baby blues, que tem aquele período de 15 dias que a gente chama de baby blues. É aquele período de instabilidade de humor, os hormônios estão voltando ao normal, ela está se adaptando àquela nova realidade, né? E aí aquilo ali se chama baby blues, em seguida ela já vai conseguindo se readaptar. Agora, quando se estende, aí a gente chama de depressão pós-parto. E normalmente elas já chegam assim no consultório. Então a gente vai vendo vamos tentar prevenir? Vamos tentar prevenir. Muito mais falando com os familiares do que com ela. Porque quando a gente está nesse período, a gente não se percebe, Mari. É alguém que está junto contigo que vai perceber, olha só, tô notando que tu tá chorando demais, que tu tá pelos cantos, que tu não tá tanto com teu filho, tô notando que tu não tá querendo comer, que não tá querendo tomar água, tomar banho, enfim. Teu sono tá demais ou teu sono tá de menos. Então essa pessoa é que vai alertar a gestante ou a puérpera para que, tem alguma coisa acontecendo aí que não tá legal. E o que isso pode mudar quando a gente tem a terapia em dia, quando a gente tem um psicólogo nos acompanhando e nos ajudando? No momento em que ela traz para a gente alguma dificuldade durante a terapia, a gente vai dar aquele estalo que ela está precisando. A gente vai mostrar que há luz no fim do túnel. Olha só, mas vamos ver por esse lado aqui? Talvez tu não esteja enxergando esse lado aqui, porque tu tá com óculos, assim, com neblina, né? Então, o psicólogo, ele vai limpar esse óculos para que ela enxergue que tem, sim, uma luz no fim do túnel.
É muito importante, tem muita diferença. Tem muita diferença ela estar acompanhada com uma psicóloga nesse período e de uma outra mãe que não está acompanhada. Essa outra mãe, ela vai chegando no fim do túnel ali, no fundo do poço, e ela não enxerga que ali no fundo do poço pode ter uma mola. Ela simplesmente vai e se atira, ela não se percebe. Agora, se ela está tendo acompanhamento, a psicóloga mesmo percebe. Os primeiros sinais ali de irritabilidade, de choro além da conta, a falta de sono também provoca muita irritabilidade, mas se a gente vai colocando ali num tempo, se a gente vai notando que está além da conta, isso também fica para nós percebermos e nós passarmos para essa paciente que, ó, vamos olhar para isso aqui não está legal. Como é que tu está te percebendo nesse meio? E assim a gente também vai dando... Esse tempo da terapia é um tempo que é só dela. Coisa que a gente não tem quando a gente é mãe, né? Então, é aquele tempo só dela, é só para ela, é 1 hora só para ela. Então, dá muita diferença. Nem que seja para ela chorar só chorar. Ou que seja para ela falar de coisas que ela gostava de fazer antes de ter o bebê. De sonhos que ela tem pós o bebê, com a família. Então, faz diferença. Cris, obrigada. Imagina. Por trazer essas informações, por compartilhar tanto conhecimento conosco. Se você quer entender um pouquinho mais, está vivendo essa fase, está se preparando para essa fase, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Cris lá, marca uma consulta com ela, conversa com ela, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar nesse processo. Obrigada, até a próxima. Obrigada também, até a próxima. Câncer coloretal e a fisioterapia pélvica. Vamos entender um pouquinho sobre esse trabalho que a Mi faz, a nossa fisioterapeuta pélvica, e entender um pouquinho sobre esse tipo de câncer. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Obrigada Muito pelo bom te convite. receber. Sempre maravilhoso aprender com você. Então, hoje, para a gente falar sobre câncer coloretal. Então, eu queria que tu falasse para nós um pouquinho sobre esses pacientes, homens e mulheres, né? Isso mesmo, isso mesmo. O câncer coloretal hoje, ele é o segundo no mundo e no Brasil. Então, a incidência vem aumentando de uma forma absurda, em resposta a hábitos alimentares, em resposta a hábitos de vida no geral, questões genéticas também. Mas isso faz com que a gente tenha muitos pacientes. Existe ali pacientes jovens, né, de uma idade entre 30, 50, a maioria nessa idade, e são pacientes que podem ter câncer de intestino, câncer de canal anal, câncer de reto, então, enfim, são várias partes ali do intestino que podem ser afetadas, e esse paciente vai passar por quimioterapia, por radioterapia, por cirurgia. Cada tratamento vai depender do momento do diagnóstico, do estágio em que o câncer se encontra. Então, pode ser um tratamento mais leve, pode ser um tratamento mais pesado, mais avançado, mas esse paciente pode evoluir com sequelas. E, normalmente, essas sequelas são de caráter intestinal. Esse paciente ele pode ter um grande sofrimento no seu dia a dia por conta de ter alterações em relação à urgência fecal, então ele tem uma vontade urgente de ir ao banheiro, evacuar, e muitas vezes ele não consegue chegar e acaba acontecendo antes, perdas. A incontinência fecal é um outro problema desse paciente que passa pela cirurgia, que passa pelo tratamento. Esse paciente, ele aumenta muito a frequência evacuatória, então ele pode ir várias vezes ao banheiro por dia, pode ter uma dor abdominal, e tudo isso interfere, né, Mari, na qualidade de vida, no dia a dia dessas pessoas, por conta dessas sequelas relacionadas ao tratamento. Quando a gente pensa nessas sequelas, existe algo que a gente possa fazer para diminuir essa sequela, para que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor?
Com certeza, a fisioterapia pélvica, ela entra desde o tratamento até o benefício que traz a essas sequelas. Existe uma síndrome que esse paciente pode apresentar que chama LARS, que é síndrome da ressecção anterior baixa. Então, o paciente, ele fica com esses sintomas, que é a urgência fecal. A urgência fecal limita o paciente muito no dia a dia dele, porque ele tem medo de sair de casa, ele tem medo de sair de casa não ter um banheiro perto, ele tem medo de não ter uma proteção junto e acabar, né, se sujando. Então, esse paciente tem uma alteração da qualidade de vida tremenda. Esse paciente com LARS, ele pode ter também a incontinência fecal. E aí ele tem perdas, pode estar ou não associada a essa urgência, mas, por exemplo, ele sentiu vontade de evacuar, ele já pode ter as perdas. Esse paciente pode evoluir com dor, vai várias vezes ao banheiro. Então, tem paciente que vai 10, 12, 15 vezes ao dia, porque não consegue ter um enchimento, né, adequado ali da ampola retal, e ele acaba evacuando por partes. Cada vez que ele vai é um pouco, né, porque essa distensão da ampola não acontece, então tem menos fezes e ele tem mais desejos evacuatórios. A fisiopélvica, ela entra para oferecer qualidade de vida para esse paciente. Então, a gente vai fazer um trabalho que vai envolver toda essa musculatura de assoalho pélvico. Nós vamos trabalhar esse fortalecimento dessa região, né, perianal, dessa musculatura. Vamos trabalhar outras formas também, como eletroterapia, trabalhar funções comportamentais que podem ajudar o paciente nessa questão da evacuação. Então, nós temos um trabalho muito direcionado para trazer função para esse paciente, para que ele fique funcional no dia a dia, para que ele não precise de tantas trocas de proteção, para que ele possa sair de casa em segurança, se sentindo seguro, para que não aconteçam perdas eventuais, que ele tenha qualidade de vida, que ele tenha os aspectos sociais da vida dele de volta, que ele possa ter uma sexualidade, né, acontecendo de forma natural. E então é imprescindível, mas pouco se fala, né, Mari, sobre a fisioterapia pélvica e o câncer coloretal. É verdade. E às vezes as pessoas ficam assim, eu já venci o câncer, eu não preciso de mais nada, né? Eu aceito viver com todos esses sintomas, com todas essas sequelas, mas na verdade a pessoa pode sim ter um tratamento e melhorar o que ficou. Exatamente. A pessoa, ela sente-se grata por ter curado o câncer, por ter passado por aquilo. Eu estou livre da doença, então tá tudo bem eu ter esse tipo de sequela. Tá tudo bem eu ter que ir mais vezes ao banheiro. Afinal de contas, eu tive um câncer de intestino. Então, ela fica voltada para essa questão, mas precisa entender que essas sequelas, elas são muito comuns. E o paciente, eles podem sim viver com qualidade de vida, procurando assistência. É importante que o paciente reconheça que isso está atrapalhando o dia a dia dele, que ele fez o tratamento, que ele ficou curado, mas que está atrapalhando o dia a dia dele real. Então, ele precisa conversar com o médico, buscar a assistência e entender que a fisioterapia pélvica pode sim ajudar esse paciente, trazendo conforto, melhorando função, fazendo com que o dia a dia dele fique muito parecido com o que ele tinha antes do tratamento. E tem uma outra coisa, às vezes esse paciente tem que usar a bolsinha, né, a colostomia, muitas vezes pela localização do câncer, se tiver alguma obstrução. Então, muitas vezes a colostomia ela pode ser permanente e outras vezes o paciente vai fazer a reversão e aí ele tem a função fecal novamente no trânsito natural do intestino, só que ele pode
evoluir com disfunção. Então, ele pode ter algumas perdas, maiores ou menores. Então, a gente precisa preparar esse paciente. Então, muitas vezes, ele vem para a fisioterapia para fazer um preparo dessa função pélvica, para quando ele for retirar, quando ele for fazer a reversão da colostomia, ele evolua bem. Então, a gente tem muito o que fazer e muito o que conversar a respeito dos pacientes que tiveram câncer coloretal, já que a incidência aumenta cada vez mais, mas a sobrevivência também é bastante grande. Mi, que trabalho lindo. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.